Um conceito tem o objetivo de deixar o mais claro possível uma ideia. As palavras são criadas, a fim de explicitar da forma mais clara possível o significado das coisas. Desde sempre os seres se utilizaram de alguma forma de comunicação. A raça humana, dentro da linguagem criada, definiu palavras com o sentido mais próximo possível do entendimento do significado das coisas. O problema começou com a visão de que a propaganda empodera os conceitos e, consequentemente, os seus agentes. Parece que desde sempre, portanto, a propaganda existe. Colar adjetivos às figuras passou a fazer parte da natureza da raça humana. A fim de garantir o máximo poder às figuras comuns, ao longo da história, buscou-se e atribuiu-se os mais belos e robustos adjetivos que assegurassem a idolatria às figuras colocadas como líderes ou chefes de determinados grupos, de modo que seu domínio não fosse contestado. Divindade é o título máximo que se pode dar a um ser, para torná-lo o mais poderoso, mítico e incontestável. O caso do cristianismo é um exemplo perfeito para desvendar a necessidade que a raça humana tem de supervalorizar e perpetuar as lendas e os mitos. Observe-se que a formação do cristianismo não difere da formação de nenhuma outra religião ou mitologia, já que toda religião nasce da criação de um mito, corroborado por uma narrativa mitológica. Sobre essa narrativa, acrescentam-se os adjetivos mais adequados, que vão se intensificando e modificando a qualidade do mito criado. Para suportar a impossibilidade de explicações racionais, o conceito de fé se estabelece como fundamental. A esse conceito se acrescentam as promessas divinas, que garantem a fidelização dos convencidos. Ser cristão, por exemplo, não é seguir algo ou alguém. Ou seja, todo e qualquer ser é um Messias, um missionário, ou um Cristo. Esse adjetivo, no entanto, foi atribuído a um ser humano em especial, para garantir a propagação da ideia da existência de um único ungido, e de um único Cristo, criando-se assim um mito. Novos adjetivos foram incorporados, para fortalecer a narrativa, tais como Salvador, e novamente, como em toda a história e mitologia, Deus. Associou-se a uma figura, então, primeiramente a ideia de especialidade, depois de enviado especial, depois de ungido pela divindade, e finalmente, de ser não apenas a própria divindade, como também a única divindade. O cristianismo é o limite máximo que a raça humana alcançou, na construção concreta de uma ideia de homem divino. Todas as mitologias sempre empregaram, e continuarão empregando, a mesma propaganda sobre seus mitos, mas ninguém obteve tanto sucesso quanto os construtores e perpetuadores da narrativa cristã. Nunca houve tanta eficiência e competência no aproveitamento das ferramentas de comunicação disponíveis e na doutrinação para impor medo e escravidão, a fim de angariar e perpetuar seguidores de uma doutrina. A própria filosofia foi contestada com brilhantismo, pela adoção de uma nova filosofia, calcada e justificada pela fé. A filosofia, então, ainda percebe a fragilidade de suas bases, quando confrontada historicamente pelo comportamento dos pensadores. Uma ideia se situa apenas em um tempo e em um espaço determinados, e não parece ser universal. As ideias criadas por essas figuras contrastam com o comportamento dos seus criadores. Estudiosos de filosofia frequentemente focam em uma parte específica do pensamento filosófico. Sobre essa fatia de pensamento, atribuem-se novos adjetivos, a fim de reforçar um entendimento individual, e atribuir esse entendimento ao autor do pensamento original. Os estudiosos de filosofia tendem a explicar a filosofia para aqueles que parecem não compreendê-la. A filosofia cristã, baseada na fé, não nasce do confronto, mas se utiliza do próprio ferramental filosófico disponível. Essa pureza, no entanto, fica manchada pela necessidade de impedir o risco da destruição dos dogmas, que viria de suas próprias reflexões. Aos homens são atribuídos adjetivos, títulos, classificações e conceitos, chegando-se aos conceitos absurdos de santidades e de demônios. Ser cristão, enfim, nada mais é do que ser um ser em manifestação, seja ele qual for. Esse é o conceito correto, o qual não poderia estar associado a apenas uma figura, ou a apenas um grupo. O problema maior sempre estará no aperfeiçoamento de conceitos, que embasam a criação de religiões, os quais são frutos do roubo de ideias, que apenas parecem não ter sido bem entendidas.
O autor dessa mitologia e do mito foi claríssimo no seu intento. A informação passada, no entanto, era tão rica que corria o risco de roubo e de más interpretações. Essa riqueza não foi perdida e continua viva, mesmo tendo sido ocultada pelo aviltamento da patrística. Os que reaprenderem a ler os originais a verão com total claridade. E essa riqueza está disponível a todos.